Ciência ou mito? Quem está certo? Bom, primeiro eu preciso saber tanto eu quanto você, tá? Como eu quis dizer, saber que a ciência ela não se prende a um fato comum. Bom, mas ela parte do senso comum para tentar descobrir algo de dentro do senso comum. O senso comum é uma opinião aceita pela maioria. Bom, se você talvez não esteja entendendo o que eu estou falando, um dicionário talvez seria a melhor solução. Olha aí que ideia boa aí, para compreender a palavra. Compreendendo a palavra você vai entender, depois assistindo, depois que você memorizar e entender a palavra, você volta a assistir o vídeo, você vai entender um pouquinho mais e vai ficar mais claro ainda, que é bom pra caramba. Bom, a ciência ela não fica presa a um fato comum, ela tenta achar a regularidade através da matemática. A matemática analisa toda vez que A acontece, B acontece, A acontece, B acontece, a gente tenta regularizar a maioria dos fenômenos, da pronúncia rápida, a maioria dos fenômenos, e surgem-se as leis científicas, que torna regular um monte de fenômenos que acontecem na natureza, beleza? Bom, é um processo lógico. Mas lógico que parte do senso comum. Bom, mas a gente fala o senso comum, é a opinião aceita pela maioria, e fala como se a gente pudesse descartar. Bom, a gente tem que pensar que a ciência parte dela. Então ela parte de uma ilusão também. Não sei, fica uma dúvida aí para você. Bom, provavelmente que sim, né? Mas eu deixo isso aí para você opinar, é a sua suposição, essa é a minha. Bom, e com relação ao senso comum ou mito, né? Que tentou explicar a existência humana e que se Deus não existisse, talvez fosse necessário inventar. Bom, eu não estou caindo no mérito aqui de dizer que Deus existe ou Deus não existe, pelo amor de Deus, não vamos interpretar mal, eu respeito a opinião de todo mundo, tenho a minha inclusive a respeito disso, mas a gente está falando aqui do mito, né, do senso comum, talvez. Bom, e o senso comum, o que isso tem a ver? Por que o mito e o senso comum têm muita relação? Porque não busca explicar o mito, e o senso comum ele é base de ideologia, ela não tem explicação científica, mas também não mente. Bom, vou dar um exemplo aí bem fácil para você entender. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Não é que Deus ajuda não, é que você vai ter mais tempo para poder realizar suas atividades, ou seja, se tornar mais produtivo. Então, logicamente, você mesmo é que está se ajudando. Se você parar para pensar, você tem contra a essência de Deus nessa frase aí. Fique esperto, se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você entenda, pense um pouquinho, bate a cabeça aí e tente entender o que eu quis dizer. Obrigado. Valeu.